quando eu vir suas boas resoluções, ou quando eu vir seus credenciais religiosas. Ele disse, quando eu vir o sangue, passarei por cima. Quero lhe perguntar, você já foi à cruz para ter seus pecados lavados no sangue do Cordeiro? Você diz, Billy, não gosto desse tipo de pregação. Isso não é pregação moderna. Eu sei, mas a Bíblia está cheia disso. E sem o derramamento de sangue naquela cruz não há perdão de pecados. Você não pode ser perdoado sem o derramamento daquele sangue. Vamos ao Novo Testamento. A cruz é o símbolo do cristianismo. Seja católico, protestante, ortodoxo, o que for. Em toda a igreja você verá uma cruz. A ceia, o que é? Tomamos a ceia todos os domingos em algumas igrejas. Qual é o centro do culto? A mesa da comunhão, que fala do sangue derramado na cruz. Seja você católico ou anglicano ou o que for, quando leva aquele cálice aos lábios, é simbólico do sangue derramado pelos seus pecados. João Batista olhou para o Senhor Jesus Cristo e clamou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que usou a palavra cordeiro? Jesus vinha como o cordeiro sacrificial. O Cordeiro de Deus que o próprio Deus ofereceria por toda a raça humana. E porque esse Cordeiro derramou seu sangue na cruz, você pode ter vida eterna. Pode ter perdão dos pecados, pode saber que vai para o céu e pode tornar-se uma nova pessoa hoje à noite em Jesus Cristo. Vejo Jesus chorando sobre Jerusalém. Vejo-o suando no jardim. Vejo-o derramando seu sangue na cruz. 14 vezes Jesus previu sua própria morte. Ele disse que viera para dar sua vida em resgate por muitos. Lembre-se da entrevista com Nicodemos quando disse, necessário vos é nascer de novo. Ele também disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A morte de Cristo é mencionada 255 vezes no Novo Testamento. É o coração do Evangelho. Metade de todo o Evangelho de João, um quarto dos outros evangelhos, é dedicado ao período em torno dos eventos da morte de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo são o acontecimento histórico mais importante da história do mundo. Nada se compara a isso. Se o sangue de Cristo não perdoa nossos pecados, não nos purifica e não faz expiação por nós, e se ele não ressuscitou, somos de todos os homens os mais miseráveis e não há esperança no horizonte deste mundo. Não há esperança para você nem para o mundo. Estamos caminhando para um Armagedon que destruirá a raça humana e a aniquilará. Mas Cristo morreu, ele ressuscitou dos mortos, ele virá outra vez, a esperança. E vejo que os jovens estão buscando algo em que crer, algo a que se entregar, uma causa para seguir, uma bandeira para empunhar, uma canção para cantar, algo que os transforme, algo em que crer. Entregue-se a Jesus Cristo que esteve disposto a ir para a cruz por você, que ressuscitou dos mortos e que um dia voltará para ser o governante do mundo. Pedro disse que o sangue redime, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. É assim que você é redimido. Não com prata nem ouro. Você pode trazer toda a prata e todo o ouro que conseguir juntar e entregar à igreja, isso não salvará sua alma. Você pode fazer boas obras pelo resto da vida, mas isso não salvará sua alma. Porque você é salvo não por suas obras, não por sua bondade, mas pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, quando eu chegar à entrada do reino dos céus, e se me perguntarem que direito tenho de estar ali, eu não direi, Senhor, li a Bíblia várias vezes, ou, Senhor, preguei para muita gente enquanto estive lá embaixo. Direi simplesmente, a tua cruz me apego. Venho pela misericórdia e pela graça de Deus que estavam em Cristo naquela cruz. Venho por causa do sangue derramado na cruz.
Veja, o sangue carrega consigo a ideia de vida. E Jesus deu sua vida por nós na cruz. A salvação é gratuita para mim e para você, mas custou a Deus o seu Filho. Ele teve que nos redimir porque Deus é um Deus justo, e Ele não poderia simplesmente vir e dizer: Jim, Bill, Suzy, Mary, Charlie, eu os perdoo. Ele deixaria de ser Deus, não poderia ser justo, não poderia ser reto, teria sido mentiroso. Alguém teve que pagar o preço pelos seus pecados. Cristo pagou o preço por você. Ele tomou o juízo e o inferno que eu e você merecíamos naquela cruz. A Bíblia diz que sem Cristo somos escravos do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E muitos de vocês esta noite são escravos do pecado. Somerset Maugham, em seu livro Servidão Humana, rejeitou a Deus e tornou-se escravo do pecado. Outro dia vimos na televisão nos Estados Unidos a história da escravidão. A terrível e horrível história da escravidão. Mas ela mostrou John Newton. John Newton era um traficante de escravos na costa ocidental da África. E John Newton tornou-se escravo de um escravo. Mas um dia, numa tempestade, ele se converteu a Cristo. Voltou à Inglaterra e tornou-se um clérigo anglicano. Influenciou Wilberforce e ajudou a acabar com a escravidão na Grã-Bretanha. O primeiro país do mundo a abolir a escravidão. E abriu o caminho para a libertação dos escravos no mundo inteiro. E ele escreveu aquele hino, Amazing Grace. Maravilhosa graça. Quão doce o som que salvou um miserável como eu. E ele era um miserável. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ontem à noite uma moça subiu aqui e gritou: quero minha liberdade. Quis gritar de volta para ela: você pode ser livre em Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez ela estivesse falando que queria liberdade do marido, não sei. Mas Cristo pode libertá-la e dar a você um espírito livre, uma alegria e uma paz que você nunca conheceu. A Bíblia diz que somos justificados pelo sangue. Não apenas redimidos, somos justificados. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos. Justificados como se nunca tivéssemos pecado. Justificação é mais do que perdão. Você e eu dizemos: eu te perdoo. Deus diz: eu te justifico. Eu te coloco diante de mim como se você nunca tivesse cometido um único pecado. Totalmente inocente por causa do sangue. Quando Ele olha para você, Ele olha através do sangue e não consegue ver os seus pecados. Essa é a coisa maravilhosa e empolgante. E mais uma coisa, Ele nem sequer se lembra dos seus pecados. Você consegue se lembrar dos seus pecados. O diabo cuida disso e vive te atormentando com isso. Mas Deus não consegue se lembrar. Ele pode apagar a fita dos pecados da sua vida. E então a Bíblia diz que o sangue de Cristo traz paz. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, paz entre você e Deus. Eu escrevi um livro certa vez chamado Paz com Deus. E quando você tem paz com Deus, você tem a possibilidade de ter paz na sua família. Você tem a possibilidade de ter paz no seu coração. Você tem a possibilidade de aliviar aquelas tensões e aqueles problemas na sua comunidade porque você tem paz com Deus. Mas essa paz foi trazida pelo sangue de Jesus Cristo. O homem anseia por paz em todo o mundo. O sangue traz paz. E então, a Bíblia diz que o sangue limpa. Aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em Apocalipse capítulo 1. Seus pecados já foram limpos. Este é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você tem certeza de que já foi até a cruz e teve seus pecados lavados? A Bíblia diz que o sangue reconcilia. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o rosto dele de vós. Mas agora a Escritura diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
Li sobre um homem que tentava subir para o céu por uma escada que ele mesmo havia construído. E ele achava que o jeito era colocar